Tem gente que prefere o doce. Queria porque queria um doce. Aí fui lá e comprei sorvete e comi quase o pote inteiro. E quem gosta mesmo é do salgado. Bolinho de carne. Para o azedo e ácido, muitas pessoas torcem o nariz. Pra mim não é bom, eu não gosto. Já do amargo, tem quem goste. Eu gosto, né? Eu sei que é meio estranho, mas eu gosto. Ó, a gente tem aqui uma torta de limão e goiabada com queijo, que todo mundo dieta. Aumentar um pedacinho de nada dessa torta, já vai sentir o doce do açúcar e o azedinho do limão. Do lado de cá, ó, essa delícia que dá água na boca, se a gente experimentar um pouquinho de nada também, já vai perceber o doce da goiabada e um toque azedinho e amargo do queijo. Toda essa atividade cerebral que identifica os sabores que a gente põe na boca tem um nome simplesinho: paladar. E como a gente percebe os diferentes sabores? É pela língua. O doce pela ponta, o salgado do meio para frente da língua, na lateral para frente, o azedo e o ácido do meio da língua para trás. E o amargo, como tomar um xarope, aquele amargo, lá no finalzinho, no sininho da garganta. O Domingo Espetacular fez um teste. Será que é fácil identificar o que se está comendo com os olhos fechados? Doce. É de limão, né? Péssimo. Azedo. E realmente é o melhor. Café. Também não gosto de café. Doce, salgado, azedo, amargo. E tem mais. Existe um quinto sabor. Mito ou verdade? Verdade. O nome é curioso. É o umami. Este sabor é uma descoberta de um pesquisador japonês que foi reconhecida pela comunidade científica no ano 2000. O umami sempre vem após quando você engole o alimento. Enquanto os outros está sendo mastigado, ele já vai me dando a parte sensorial dos sabores. E que tal misturar os sabores em um mesmo prato? Para uns, salgado e doce juntos? Nem pensar. Os dois separados. Eu gosto dos dois, mas eu prefiro separada. Para outros, uma combinação irresistível. Gosto de saladas, principalmente manga, goiaba, morangos. Acabei de comer um sanduíche aqui com leitão à pururuca com abacaxi. Uma delícia. Para diversas culturas, é muito comum essa mistura de sabores. No Japão, China e México, por exemplo, o que não falta são pratos que misturam doce, salgado e azedo. E você, que combinação prefere? Ela é louca por doces. Desde criança eu sempre gostei de doce. Sempre, sempre. Ele prefere um salgado. O que eu gosto mesmo é churrasco, pizza, é tudo voltado para salgado. Na casa da Tatiane e do Luiz, não existe disputa por comida. Imagina, eu nem olho pro salgado. Não. Eu não gosto muito de doce. E aqui nada de misturar doce e salgado. Eu gosto do açúcar mesmo, sem nada de misturado, sem nada de sal junto. Só sal. Para esse casal, o melhor mesmo são as comidas que têm, digamos, duas versões: pipoca doce e salgada, arroz doce e salgado, pamonha doce e salgada, e assim em diante. Tatiane gosta tanto de doce que ela acha que já virou vício. É um vício porque, assim, eu também acho que entra um pouco a parte do prazer, a parte da felicidade. Aí aquilo se torna um vício, porque você fica realmente melhor com doce. Hoje em dia, ela está numa luta acirrada contra essa paixão. Eu tô um pouco de sobrepeso, fora do peso, então se eu conseguisse diminuir, não digo tirar, mas se eu conseguisse diminuir bem, nossa, pra mim já seria ótimo. Tatiane tem razão.
O açúcar é o grande vilão da dieta e principalmente da saúde. 100 gramas de açúcar refinado tem cerca de 380 calorias. No geral, todas as pessoas que se preocupam com uma qualidade de vida e uma boa saúde, elas devem evitar o excesso de açúcar. Ele cria todo um desequilíbrio em função da insulina que sobe, levando a doenças gravíssimas como diabetes. O Luiz consegue se controlar mais em relação ao salgado. Eu gosto muito de salgado, mas assim, durante o dia sem me policiar, horário de café da manhã, almoço, janta. E é bom controlar mesmo. O sal não tem calorias, mas... O excesso de sal, ele vai inchar o organismo, ele vai sobrecarregar os nossos vasos, ele vai predispor a pessoa a uma hipertensão arterial. Então, para manter a forma e a saúde, não importa se é doce ou salgado. O que vale é a moderação. Nesta confeitaria centenária no Rio de Janeiro, a mistura de doces com salgados começa logo cedo no café da manhã. Agora eu tô aqui com a Roberta, que é chefe de cozinha, inclusive ela que preparou todas essas delícias pra gente. Roberta, tem alguma regra para misturar doce com salgado no café da manhã ou vai da criatividade de cada um? Não, vai da criatividade de cada um e do paladar. A gente coloca algumas sugestões, né, porque são clássicas, que é a geleia com queijo, o presunto com melão, mas a pessoa pode variar conforme o gosto. Presunto com melão? Pode parecer um pouco estranho. A combinação que surgiu na Espanha não está no dia a dia dos brasileiros, mas aparece com frequência no cardápio de hotéis e restaurantes. A gastronomia aprova. A gente está trabalhando com uma fruta que a gente tem um gosto mais neutro, com presunto, com a sua salga, que nada mais é do que um embutido, né, que foi defumado, e a gente tem uma harmonização perfeita. Essa sim é uma parceria bem conhecida dos brasileiros. Pão ou bolacha de água e sal com geleia, aprovada por todos. Algumas produções têm uma melhor aceitação, e está no dia a dia, né? Torrada e geleia, uma coisa que está tão comum no dia a dia. Parceria aprovada também pela nutróloga. Essa combinação, ela tem muita energia, muito carboidrato. Se optarmos pelo biscoito integral de água e sal, a gente tem mais fibras. As geleias de frutas também contêm fibras e contêm vitamina A, dependendo da fruta. A vitamina A faz bem para a visão e ajuda na prevenção de infecções. E olha só, a dupla não perde a leveza. Um biscoito água e sal com uma passada de geleia, ele contém em média 70 calorias. Então, para quebrar isso... A chefe dá mais dicas de doces e salgados para saborear logo de manhã. O waffle é uma mistura que ela é neutra, então pode comer com sorvete, com geleia, com mel. O waffle é uma opção comum no café da manhã nos Estados Unidos, que ganhou o paladar dos brasileiros, assim como a pasta de amendoim com torrada. Ela é rica em antioxidantes, como a vitamina E, ela tem proteínas e tem gorduras boas. E o sabor é uma excelente opção, porque o amendoim é uma oleaginosa que vai tanto para o doce como para o sal. No geral, as oleaginosas, elas têm essa capacidade de ir bem tanto para o sal como para o doce. É isso mesmo, as oleaginosas seguem firmes e fortes, até no almoço. Aqui elas fazem par com as batatas. Tem também folhas verdes com kiwi e pêssego. Um prato cheio para os olhos e paladar. Romeu e Julieta. Uma cor que uniu para sempre o queijo e a goiabada. Ah, famoso Romeu e Julieta. Como será que surgiu essa dupla? Uma das hipóteses é de que ela tenha sido criada na Bulgária. Lá, os moradores misturavam queijo cremoso com goiaba em caldas. Mas foi em Minas que queijo e goiabada juntos ganharam fama. Menina mineira
ele, se eu mineiro, ele quer a goiabada com queijinho. A história vem do Brasil colônia. Em Portugal, usava-se leite de ovelha. Aqui, os portugueses produziram queijo com leite de vaca, dando origem ao famoso queijo Minas. Já a goiabada surgiu para substituir a marmelada, sobremesa típica de Portugal. E para a saúde, faz bem? O queijo branco, ele contém muitas proteínas, contém cálcio. A goiabada, ela tem vitamina A, ela tem fibras. Essa combinação, ela é extremamente saudável, porém, se a goiabada for feita com muito açúcar e o queijo branco não for tão branco, ele vai fornecer muita gordura e muito açúcar. Aqui em Minas, o queijo nunca está sozinho. Neste restaurante de cozinha mineira, por exemplo, tem pelo menos 30 combinações com doces. Vai desde o tradicional queijo com doce de leite até alguns mais inusitados. Pode ser o italiano mascarpone no tiramisu, o americano cream cheese na torta, o francês brie com damasco, ou o brasileiro coalho com mel. Queijo equilibra sabores e contribui com a textura e consistência de receitas açucaradas. Dá até para inventar. Hoje eu quis preparar 3 combinações clássicas com alguns toques inusitados. Então, o queijo da canastra, um queijo curado com doce de leite, com um pó de café moído na hora. O famoso Romeu e Julieta, queijo frescal com goiabada, com alecrim e flor de sal. E um queijo cozido, o queijo à lenda de cruzilha, com doce de mamão e pimenta. O queijo branco com doce de leite também faz sucesso. É o sabor, né? A dupla é rica em cálcio e proteína, que faz bem para os ossos e músculos, mas... Para quem busca uma alimentação mais saudável, sem excesso de açúcar, é preferível comer o queijo branco com um doce de frutas, uma compota de frutas, do que, por exemplo, doce de leite, que fornece muita gordura e muito açúcar. Uma fatia de queijo branco com doce de leite tem em média 200 calorias. Com geleia de frutas, 140. Tal como as famílias rivais de Romeu e Julieta, queijos e doces tinham tudo para rivalizar nos contrastes de sabores, mas se apaixonaram e viveram felizes para sempre. Na casa da dona Elaine, pratos que levam sal e açúcar são super comuns. A macarronada é um deles. Molho de tomate caseiro tem que ter um truque que vem lá do tempo da vovó. Minha avó, minha mãe dizia que quando você fizer o molho, você sempre colocar uma pitadinha de açúcar para tirar a acidez do tomate. Elaine coloca a pitada de açúcar quando o molho começa a ferver. Eu vou botar uma pitadinha. Uma pitada de açúcar tira a acidez do molho de tomate. Mito ou verdade? Mito. Na realidade, eu estou mascarando a minha acidez. Lembra que tomate é um fruto que tem uma acidez. Ela tem que estar presente no molho, ela não pode estar em excesso. A professora de culinária, Beth Carneiro, ensina outra forma de diminuir o sabor ácido do molho. Meu molho de tomate está ali cozinhando e eu colocar junto com ele cenoura. Ou eu colocar beterraba. O açúcar pode até não tirar a acidez, mas Elaine garante que a receita fique irresistível. Molho pronto. Agora é a vez das sobremesas. Dá pra acreditar que o suspiro da torta de limão tem sal? Elaine bate as claras em neve e coloca aquela pitadinha. Aqui o sal não serve para dar sabor. A função dele é outra. Fica bem mais levinha e bem consistente. Isso mesmo. Uma pitada de sal deixa o suspiro mais firme. Agora é só despejar a clara em neve na torta e vai tudo direto pro forno por 10 minutos.
E o que dizer